segunda parte do vídeo que eu comecei ontem sobre o trono de Salomão. Vocês vão entender então agora a linha de raciocínio que eu falei ontem, a primeira parte. Eu vou explicar um pouco por que eu falei que é aquilo que se refere ao cabeça de Tiro ali, né, na primeira parte do capítulo 28 de Ezequiel. Eu falei que aquilo se tratava, obviamente, de um paralelo com o trono de Salomão, tá? Obviamente aquela profecia era uma profecia para o atual rei de Tiro, ok? Chamava Hiram. Tiro veio uma decadência, então você precisa entender primeiro a história de Tiro e aonde ela chegou. Então Tiro, primeiro, você tem que entender, ela foi fundada por Abibaal, que era pai de Irão, né? Era vamos dizer assim, contemporâneos de Davi e Salomão. Então, Abi vem do original Abad ou Aba do hebraico, porque Abi é uma forma, vamos dizer assim, carinhosa de falar Abad, que era pai. Então, quando fala Abibaal, era como se for o nome dele, né, do fundador de Tiro, que foi o primeiro rei de Tiro. Abibaal significa Baal é o meu paizinho, o Baal é meu papai, tá? Esse é um significado, seria mais preciso. Baal significa Senhor, né? Era um Deus, né? Na realidade, em toda aquela região do Oriente Médio, ele era vamos dizer assim, a maior entidade, era o maior Deus, era o que era mais adorado. Então você tem que entender, né, que Jesus ele até é chamado em certo momento, quando ele cura ali uma pessoa no sábado, né, os escribas e fariseus falam para ele: você faz cura por Baal-zebub. Esse é o nome original hebraico lá, Baal-zebub. Baal, que é esse Deus, Senhor, Zebub, das moscas. Zebub é mosca. Então, no vulgo popular é Beelzebub, né, que virou isso. Mas o nome original é Baal-zebub, Senhor das moscas. Então, o que acontece é que essa cidade é fundada, né, por Abibaal, né, que diz o quê? Baal é paizinho. E logo, então, ele tem o filho Irão. Irão, né, que é contemporâneo também de Davi e Salomão, ele é acoplado ao Império Israelita por causa das conquistas do rei Davi, ok? E isso depois é repassado a Salomão, que fortalece isso, né, oferece a ele algumas cidades em troca da mão de obra dele, para ele poder fazer aquilo, né, que era o templo e a casa do rei, a casa real, o trono de Salomão, que eles tinham essa habilidade, muitos ali, né, eles tinham uma tecnologia, uma habilidade, não só com questão a desenvolver, né, grandes construções ou construções belas e bonitas, mas também com relação a naus, né, navios. Porque da onde veio isso, né? Veio da unção do Deus Todo-Poderoso lá em Êxodo 31, já falei. Então, havia então ali um pouco da mistura da cultura israelita no meio de Tiro e Sidom. Então, Tiro, né, ali, que é a cidade fenícia, ou Ciro-fenícia, né, vamos dizer assim, que nasce ali então com Abibaal e depois passa para Irão. Essa é a época dourada de Tiro, você tem que entender. Porque, na realidade, quem governa ali em Tiro, né, nesse período, são os israelitas. Você precisa entender isso, porque por mais que existisse o rei, o fundador Abibaal, e por mais que existisse o rei Irão, né, o império que estava em ascensão era o império israelita, por mão de Davi, que nunca houve, né, um rei em Israel como Davi, e nem nunca houve um como Salomão. Então foram 80 anos, né, de um governo, de um império ali. Então Tiro teve debaixo dessa autoridade. Então, quando se trata ali, obviamente, da profecia de Ezequiel 28, está falando sim do rei Irão, que ele foi conquistado. Tiro, né, ela é totalmente destruída também por Nabucodonosor no ano 572 antes do Messias. Então essa profecia se cumpre sim, porque Ezequiel é um profeta messiânico, perdão, é sim, mas é um profeta do exílio da Babilônia. Então ele estava exilado, né? Você vê isso já no primeiro capítulo de Ezequiel, né, que ele morava ali às margens do rio Quebar, né, na Babilônia. Então ele era um profeta do exílio da Babilônia. Então ele profetiza assim a invasão, né, de Nabucodonosor nas terras de Tiro e Sidom para fechar a profecia. Mas ali se trata de todo o império, né, de todo o império que é implantado então
né, através de Salomão. Começa lá em Salomão, né, que como cabeça, mas o cabeça, sim, havia mistura ali, tanto que depois Salomão que absorve parte desse paganismo que havia em Tiro, que havia em outras nações, porque esse paganismo começa a entrar. Salomão tinha uma ligação muito forte com Tiro, para você ver tanto que essa ligação era forte. O próprio Senhor Jesus cita Tiro e Sidom, né, numa palavra profética que ele diz lá: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque haverá no tempo do juízo mais rigor para vocês do que para Tiro e Sidom. Então ele faz uma comparação com relação a Tiro e Sidom, né, que haverá um juízo, um rigor de juízo nos últimos dias para essas cidades, né, que foram completamente dizimadas, né. A última menção de Tiro é exatamente depois do exílio babilônico, né, que vem os medos persas. Eles começam a se reerguer ali, mas não tem os nomes dos reis, né, na época de Xerxes, e depois de Alexandre o Grande, que havia ali então um representante grego de Alexandre, que são as últimas menções ali, por volta do ano 300 e alguma coisa antes de Cristo, do Messias, ok? Então esse é só um breve histórico de Tiro, para você entender por que eu falei, né, que aquela comparação, na realidade é uma profecia sim para o rei Hiram, mas ali está se tratando da ascensão e da queda completa de Tiro, ok? Que vem dessa origem de Salomão, porque por causa de toda a sabedoria de Salomão, ele então implanta, né, e daquela mistura do paganismo no final da sua vida, ele implanta uma metodologia, uma forma de governo dentro de Tiro e Sidom, tá? É Salomão, com a sua influência, que influencia inclusive as questões das naus, das viagens, dos comércios, tudo é influenciado por Salomão. Salomão, né, que ascende com esse império de Tiro. Só que aí nós queremos partir agora, o foco do vídeo hoje é a parte 2 do vídeo, que é a partir do versículo, vamos dizer aqui, do versículo 11, que aí ele fala, né, o Senhor, Yahweh, fala para Ezequiel: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então primeiro ali ele fala sobre o cabeça de Tiro, ou seja, o governante, aquele que estava ali investido de autoridade, obviamente um rei humano, natural. Essa é a primeira parte, com um paralelo que esse governo desse rei começa lá em Salomão, vamos dizer assim. E na segunda parte, no versículo 11 em diante, ele fala exatamente de alguém que não é vamos dizer assim, um ser humano, porque ele deixa bem claro no texto, e eu quero ler esse texto com você no original hebraico. Presta atenção no original hebraico. Diz assim: além disso, diz a palavra de Yahweh, né, veio a mim, Ben Adam, ou seja, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Meleque. Agora que a palavra no hebraico usada é Meleque, que é mesmo um principado, ok? A palavra Meleque significa rei ou principado. Aqui na Europa tem muito isso, né? O principado de Mônaco, o principado da Inglaterra. Então essa é a palavra usada aqui. Não é igual a palavra que é usada nos primeiros versículos, que se trata de cabeça, o governante, tá? A palavra hebraica aqui é Meleque de Tiro, ou seja, o principado de Tiro. Diz-lhe assim o soberano Yahweh: tu, sinete padrão, cheio de Koshmat, que é sabedoria, e perfeito em formosura, ok? Tu que estavas no Éden, pergunta, o rei de Tiro estava no Éden? Nananina. Então ali que fala: tu que estavas no Éden, o Gan de Elohim, ou seja, o jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura: rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, turquesa e o ouro da obra de artífice. Dos teus adornos e dos teus engastes te foram preparados para ti no dia em que fostes criado. Agora olha aqui o versículo 14, que é o interessante. Tu eras cheruve, no hebraico é querubim, ok? Essa parte aqui que eu achei interessante no hebraico, porque a palavra aqui é essa, porque as traduções as traduções, né, que você vai achar aí não usa essa palavra, mas é essa palavra que está aqui no hebraico. Tu eras cheruve, ou seja, querubim, aí fala tu eras o ungido, é a tradução ali, mas aqui no hebraico é tu eras um Machia, estabelecido como um guarda. Na realidade a palavra aqui é Messias, a palavra do hebraico aqui, tu eras um Messias estabelecido para guardar. Que interessante, né? Você pensar que esse querubim,
que era o principado aqui de Tiro, ele era chamado de um Messias da guarda do Eterno. É o texto hebraico, não sou eu que estou dizendo, ok? Diz aqui mais: eu te estabeleci sobre o Kadosh, monte de Elohim, ou seja, ele foi estabelecido como um padrão, ou seja, no monte santo de Deus. Andando tu, subias e descias em meio das pedras de fogo. Subia e descia, então ele tinha acesso ao mundo terreno e ao mundo espiritual e ao monte santo de Deus, né? Aos céus dos céus. Então ele tinha acesso a todos os níveis, né? Desde o monte santo de Deus até os níveis mais abaixo. Esse é o texto original. Olha mais que diz aqui: tu eras perfeito e em teus halosh, os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se encontrou em ti iniquidade. Agora vamos entender iniquidade aqui, que é a anomia. O termo aqui é o mesmo termo tzadok, que no hebraico significa sem lei, né? Algo que não tem uma lei. Ele começa então a fazer suas próprias leis, viver das suas próprias leis, né? Ou seja, não mais obedecendo às leis, né, do Criador, às leis que estavam todos então inclusos, mas ele passa a ter então iniquidade, ou seja, um viver sem lei, ou seja, criar novas leis, ok? Aí fala: pela multidão das tuas mercadorias encheu o teu interior de violência, pecaste, portanto eu te arremessei como um profano, lançado fora do monte de Elohim, e eu te destruirei, ó Cheruv, da guarda em meio das tuas pedras de fogo, ok? Aí fala que o teu coração se tornou altivo por causa da tua formosura, tu corrompestes a tua sabedoria em razão do teu resplendor, e eu te lancei por terra, e eu te colocarei diante dos Melechim, para que te observem, ou seja, o Senhor colocará ele diante dos reis, né, ou dos principados, para julgar, e eles vão observar o julgamento desse Queruv Messias, que foi guarda do Eterno, né, há anos, milhares atrás. Então eu vou parar aqui o texto e vou fazer um comentário exatamente em cima desse texto. Então aqui é claro que no hebraico se refere a um queruvim, ou um querubim, queruv, ou um ser que é de origem celeste, e que ele ainda tinha uma função, né, que aqui está bem claro. A função dele era ser um Messias, um ungido da guarda do Eterno. Essa é a palavra aqui. E é engraçado que é o mesmo termo, né, usado para Jesus, né? E Yahushua HaMashiach, o Senhor Jesus, é o nosso Messias. Só que o caminho, né, desse queruvim foi querer subir e ser semelhante ao Altíssimo. E o caminho do nosso Messias foi o contrário, foi descer ao mais baixo nível, se comparando ao homem, e depois morrendo como morte dos principais homens, que era um criminoso, e depois ainda desce às profundezas da terra, depois toma cativo o cativeiro. Então o caminho é oposto, né? O caminho de um é subir, o caminho do outro é descer, mas os dois têm a mesma classificação no hebraico, Mashiach. Por isso que esse texto aqui aponta fortemente para as características do anti-Mashiach. Estão me entendendo? Por isso que eu citei a questão do trono de Salomão, porque aqui ele faz, né, a primeira parte do capítulo, uma profecia sobre o rei atual de Tiro, com um paralelo com o trono de Salomão. E depois a segunda parte, ele já fala claramente, levanta uma lamentação. O que era a lamentação? Eu não expliquei aqui, mas uma lamentação era um poema, é como se fosse uma poesia, um poema, né, um poema dramático, um drama, né? Se fosse um teatro, seria uma dramaturgia. Então ele fala: levanta uma lamentação sobre o principado de Tiro, ou seja, aquele que foi responsável por misturar a sabedoria do Eterno que estava sobre a vida de Salomão, né? Porque ele entra debaixo daquele principado, Salomão faz uma aliança, né, por causa das alianças com esses principados, e ali claramente, né, foi uma cidade fundada exatamente
para adorar e para exaltar esse Baal, esse aqui, ó, o famoso querubim da guarda, que a gente sabe que é hoje Satã, o adversário do Eterno. Então, esse vídeo ficou já um pouco longo, eu teria mais coisas para comentar aqui, só que eu estou vendo aqui a necessidade de eu gravar um terceiro vídeo, como eu disse, porque tem muitas coisas para mim falar em cima disso ainda. Então eu estou contando para vocês essa parte mais histórica, bíblica, trazendo originais aqui em hebraico, porque a terceira parte desse vídeo que eu quero entrar é exatamente nas características do anti-Messias, porque é essa parte que nos interessa mais ainda nos dias atuais, porque vai haver uma fusão, né, nos últimos dias, está bem claro nas escrituras, entre o dragão e a besta, né? A besta a gente sabe que é o anti-Messias, né? E o dragão, que é essa serpente, que se chama Diabo, e Satã, que a gente sabe que é esse querubim que está aqui em Ezequiel 28. Então essa fusão, essa junção, por isso que ele vai se chamar anti-Machia, ele vai vir com toda a eficácia desse querubim ungido da guarda, que também era um Machia, né? Da guarda do Eterno, é o texto original. Então ele vai passar todo esse conhecimento que houve na vida de Salomão, vamos dizer assim, todas essas características para o futuro Machia, porque ele vai ter que ter algumas dessas características. E se você acompanha aqui, então eu vou deixar então para amanhã para fazer os comentários e para mim entrar nessas questões das características do anti-Machia e dessa fusão, ok? Vai ser o primeiro vídeo do canal falando diretamente sobre o anti-Messias, ou o anticristo, como você queira chamar, ou anti-Machia, eu prefiro o termo original hebraico, tá? Então, não delongando mais o vídeo, mas já quase 20 minutos, eu quero agradecer você que ficou aqui até o final e lembrar você que amanhã temos a continuação, parte 3 desse episódio. Shalom, Deus abençoe a sua vida poderosamente. E vamos vencer com fé. Fé no Messias verdadeiro. Yahushua HaMashiach. Mashiach.